E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, para podermos continuar o nosso comentário, nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada por André Luiz e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar no nosso estudo. Estamos no capítulo 29, A Visão de Francisco. No último programa, nós conversávamos sobre o doente que está abrigado nas câmaras de retificação, lá no Ministério da Regeneração, o Francisco. A Narcisa, a enfermeira Narcisa, que é, a companheira dos infortunados, que é o primeiro... É a primeira forma, que André Luiz fala dessa enfermeira. A primeira qualidade dela já diz que ela é uma companheira dos infelizes, dos infortunados. Essa enfermeira começa a cuidar de um rapaz chamado Francisco, que está muito alterado, e ele está gritando o tempo todo que tem um monstro perseguindo ele. Ele também relata que ele está sentindo os vermes novamente. E a Narcisa começa o trabalho de acalmá-lo. O André Luiz vê que ela está com dificuldade para isso e ele vai colaborar, vai ajudá-la. Ele já está interessado em servir, em ajudar. E aí ela começa a conversar com Francisco e explica para ele que ele tem que se asserenar. Por quê? Ele no desespero, ele não vai conseguir melhoras. Então ela diz para ele, para exemplificar de uma maneira mais clara, fala assim: Francisco, a sua mente é uma esponja, aliás, a dele e a nossa também. Essa comparação serve para nós tranquilamente. A sua mente é uma esponja embebida em vinagre e cabe a você colocar esse vinagre para fora. E ela fala para ele: eu vou ajudar você, eu vou estar aqui do teu lado. A gente comentou que na nossa vida, todos nós, encarnados e desencarnados, temos espíritos amigos que nos ajudam o tempo todo. Eles nos emprestam a energia dele, os fluidos bons, eles nos dão os conselhos, mas o trabalho maior é nosso. A gente conversou no último programa que não é nem Jesus, ele mexe no nosso livre-arbítrio. Ele não mexe na nossa mente, o esforço maior é nosso. Então, ela está explicando isso para ele. E a gente viu que ele realmente se acalmava quando ela falava com ele, mas logo depois ele voltava a ficar nervoso. Nós comentamos também que o ideal é que quando isso aconteça conosco que estamos encarnados, é que a gente pare, faça uma oração, que a gente leia uma página edificante, que a gente pare para meditar o porquê de estar acontecendo esse torvelinho, porque nós precisamos adquirir esses hábitos que eu comentei no programa passado, que os orientais, eles costumam, culturalmente falando, eles têm esse hábito. Eles têm rituais em que eles aprendem a se concentrar. Então é interessante o ritual do chá, do chinês, do japonês, porque na realidade aquele ritual está ensinando a pessoa a ela se concentrar no que está fazendo. É passar paninho na xícara, mas está com a mente focada naquilo.
porque é o que os ocidentais vivem pensando em tudo ao mesmo tempo, e aí não consegue fazer nada direito, porque você já está fazendo uma coisa, já está pensando na que tem que fazer depois, não faz bem nem aquela, nem a que vai vir, porque quando a próxima chegar, você já vai estar preocupado com a próxima, então nada sai bem feito. E isso a gente precisa aprender com eles, que realmente tem paciência, tem concentração. E é o que a Narcisa está dizendo para ele. Olha, você vai ter que fazer um esforço para se acalmar, para tentar colocar, né, tirar da sua mente todas as suas preocupações. A gente vai ver aqui que todos os maus hábitos que ele tinha. Então, foi isso que a gente viu no último programa. E agora nós vamos continuar a leitura. Nós vamos começar a leitura a partir do 14º parágrafo. E aí o Francisco vai continuar, né, na sua reclamação lá do que ele está passando. Seu desequilíbrio, né? Coitado. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Lembra que ele falou do monstro? Esse ele é o monstro. Uhum. Ele, o monstro, não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Aí a Narcisa. Estou vendo, Francisco. Respondi a ela cordata. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Interessante essa postura da Narcisa, para que todos nós aprendamos que quando ao contato de alguém em desequilíbrio mental, que a gente não bata de frente, como diz assim, que a gente não contrarie, que a gente não crie, né, uma contenda, porque a pessoa não está na condição ainda de perceber a realidade. Ele, por enquanto, o Francisco, ele está tão perturbado mentalmente falando, que ele não tem condição de um diálogo, de entender o que a Narcisa vai explicar para ele. Então, para acalmá-lo, para que depois ela consiga fazer esse trabalho, ela concorda. Tô vendo, Francisco, eu tô vendo, mas... Aí é o que ela diz para ele. Mas você tem que me ajudar a expulsá-lo. Ela está entendendo que o desequilíbrio dele é próprio do psiquismo desequilibrado que ele traz. Ela está entendendo. Com certeza, ela estuda isso, ela sabe. 6 anos e meio que ela está ali. A gente pode fazer um comentário também no livro Nos Domínios da Mediunidade, também ditado por André Luiz, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O instrutor Aulus, nesse livro, o instrutor Aulus, ele diz assim: arrojamos de nós a energia atuante do próprio pensamento. Então todo mundo arroja constantemente a energia que está no seu pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Então, como ele está em desequilíbrio, nós vamos ver por que mais adiante, ele arroja dele esse ambiente psíquico que ele criou para ele. Por isso ela está dizendo assim, é indispensável, eu ajudo, estou vendo, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Allan Kardec coloca, intitula Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. No item 2 desse capítulo ele diz assim: esse princípio é o princípio da lei, buscai e achareis é análogo a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Que trabalho é esse? Trabalho íntimo, trabalho interno. Então o progresso o nosso progresso, quer dizer, a nossa libertação dos nossos séculos de sombra é um trabalho íntimo nosso de progresso. Então é um trabalho íntimo, por isso que ajuda-te a ti mesmo. Então esse trabalho que eu vou exercer, esse esforço, vai fazer com que eu crie sintonia com os bons espíritos, que a gente pode chamar aqui de céu,
que é a frase aqui que Jesus coloca, que o céu te ajudará, que os meus assistentes, vamos dizer assim, vão lhe ajudar, que são os bons espíritos que estão em torno de nós. Então, exatamente o que ela está pedindo ao Francisco, é necessário que você me ajude a expulsá-lo. Como você vai me ajudar? Não é? Fazendo um esforço íntimo, é o esforço. E se ela está pedindo é porque tem condição, gente. Ninguém vai... já está há 6 anos lá, já aprendeu muito, não vai pedir coisas que não tem condição de fazer. Então é o esforço. E isso é diretamente a mensagem para nós do nosso dia a dia. Porque ela mesmo diz aqui, o doente mostrava boa vontade, ele não estava rebelde. Ela já tinha percebido isso, que ele não estava rebelde, então ela poderia já argumentar algo com ele, mas ele precisava se acalmar primeiro, porque com certeza existem outros doentes lá que não estão em condições nem de começar um diálogo. A gente vê isso no livro Os Mensageiros, quando o André Luiz vai num posto de socorro, a Mansão Paz. Nesse posto de socorro, que fica abaixo de Nosso Lar, numa região mais inferior, mais densa, ele vê uns espíritos que estão aparentemente dormindo. São os que dormem. Então, é uma enfermaria que tem para mais de 2.000 criaturas que não estão em condição ainda do menor diálogo e estão ainda hibernando, assim dizer, não conseguiram ainda nem despertar para o mundo espiritual. Então, o Francisco, ele já é um caso, vamos dizer assim, já está numa situação um pouquinho melhor, mas ela, por enquanto, ela não está batendo de frente com ele, ela não está despejando nele, porque ela, né, e se fosse uma outra pessoa, não sei, não estaria em outra lá, condição, né? Talvez dissesse, como a gente, né, vê aqui, você está doido, não tem nada, você é maluco. Não tem esse tato, essa psicologia que a Narcisa, nesses 6 anos e meio de câmaras de retificação, ela já adquiriu. Então, ela consegue, devagarzinho, tentar fazê-lo entender que só ele mesmo pode mudar a situação dele. E aí, continuando. Este fantasma diabólico acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Olha só, outro atributo que o André Luiz diz para ela. A irmã, né, que ele, como é que se diz? Ele fala da Narcisa. A irmã dos infelizes. E aqui a gente já vê o quanto ela era dedicada ao trabalho que realizava. Ela não estava ali só cumprindo horas de trabalho, que a gente já viu que todo mundo na colônia precisa trabalhar. Ela estava dando dela, ela estava colocando amor, fraternidade, solidariedade no que fazia. Porque ele primeiro disse que ela era a companheira dos infortunados, agora ele diz a irmã dos infelizes. Olha como ele coloca a Narcisa, né? E aí ela diz para ele, então, vamos ao passe. Tereza, o fantasma fugirá de nós. Então, ela agora vai aplicar a energia isso é uma consolação, dela para ele. Não é? Isso é uma consolação, ela está consolando, ela está dizendo, dando esperança a ele, olha, vamos ao passe, você precisa se esforçar. Ela está fazendo o que... Ela está agindo como irmã. Por isso que quando a gente medita na leitura, porque não é só ler por ler a história, mas quando a gente medita na leitura, cada trecho do capítulo tem uma mensagem diretamente para nós que estamos lendo, os necessitados de agora, não é? Que somos nós. E aí no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item número 5, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito de Verdade. E num trecho dessa mensagem, um parágrafo, o Espírito de Verdade diz assim, olha, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências,
não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. O Francisco está desequilibrado, mas ele vai sair disso. Uma hora ele vai, tanto que a melhora dele vai vir. Assim que a melhora vier, o equilíbrio mental vai vir também. E aí é a oportunidade que ele vai ter, porque o Espírito de Verdade fala aqui, homens fracos, fragilidade nossa. Que aí ele começa, que nós possamos compreendendo as trevas das nossas inteligências, que quer dizer isso? Reconhecendo a nossa inferioridade, não afastemos de nós o facho, a luz que a misericórdia divina nos põe na mão para clarear o caminho, que é a mensagem de Jesus, mais particularmente a mensagem espírita, que nos faz raciocinar melhor sobre a mensagem do Cristo. Então, os nossos momentos de desequilíbrio, eles vão vir. No caso do Francisco aqui, ele está numa situação assim, numa crise aguda, vamos dizer assim. Mas nós todos somos desequilibrados ainda, quase todos nós na Terra. Então, dos nossos momentos de desequilíbrio, a mensagem é essa que o Espírito está dizendo para nós, aqui, no livro. Que nos nossos momentos de desequilíbrio, nós façamos esforços para a nossa melhora. Os Espíritos vêm, vão nos dar passe, como ela vai dar aqui no Francisco, e que após o reequilíbrio, que seja momentâneo, nós aproveitemos a mensagem do Cristo para raciocinar, porque a nossa fragilidade ainda é enorme. É o que Jesus nos fala. Vós são gravetos. Se fazem a isso, a um ramo. A mim que sou o ramo verde. A mim que sou um ramo verde, que é ele, imagina a vós, que somos nós que são gravetos. Qualquer coisinha a gente estala, porque a nossa fé é muito pouca. Não é? A gente pode ver aqui, nesse recado da Narcisa, nessa conversa da Narcisa com o Francisco, que o passe é um instrumento da espiritualidade superior que todos nós devemos buscar quando estivermos em aflição, em desequilíbrio. É a hora que a gente tem que buscar a nossa casa religiosa. É certo que eles tentam nos ajudar, os nossos amigos espirituais, o tempo todo. Mas a nossa casa religiosa, seja ela espírita, seja ela de umbanda, católica, evangélica, uma casa séria, onde há realmente o propósito do bem para todos, né? Porque o bem só para nós é egoísmo, é o bem para todos. Ela tem todo um aparelhamento próprio para que os passes se tornem mais eficazes. A ambiência das nossas casas religiosas, elas estão preparadas para nos receber enquanto em aflição e doença. Então, infelizmente, alguns espíritos que não nos querem bem, eles vão fazer de tudo para nos afastar do convívio dos amigos e até do convívio da casa religiosa, onde é o lugar melhor para se tomar um passe. Porque mesmo que você não vá à sala de passes, se você estiver necessitado e os espíritos quiserem aplicar o passe, o passe vai ser aplicado, porque são eles que manipulam os fluidos e colocam nas pessoas. Então, eles vão retirar de algum médium da casa e vão colocar na gente. Então, o passe, a gente está vendo aqui, que a Narcisa vai usar para acalmar, para que ele possa, daqui a pouco, compreender melhor o seu estado, se esforçar um pouco mais, porque ela vai emprestar as energias dela. Então, todos nós, devemos nos lembrar que nos nossos momentos de aflição, de desequilíbrio que todos nós passamos
e vamos passar ainda, com certeza, porque nós todos temos lições ainda por fazer. Muitas. Então, que a gente não se afaste da nossa casa religiosa, seja ela qual for. Porque uma casa religiosa séria, no livro Libertação, o André Luiz vai acompanhar a personagem Margarida e o esposo a uma missa. Quando ele chega lá, ele vê que realmente tem muitos encarnados assistindo à missa, tem o triplo, o quádruplo de desencarnados junto também ali na ambiência da igreja. E quando ele olha para o altar está iluminado. Uma luz muito bonita. Ele vê o trabalho dos espíritos superiores ali jogando fluidos bons nas hóstias. Então, por que eu estou falando isso? Porque toda casa religiosa, né, criada em nome de Jesus, né, e tem o seu amparo espiritual. Então, na nossa casa religiosa é o melhor lugar para a gente tomar um passe, para a gente receber essas energias. Pela ambientação fluídica que tem na casa, né? Já está preparada. Aquela exatamente. Casa séria, né? A gente tem que lembrar disso. É claro, lembrando que a casa séria, né, religiosa, e falando mais especificamente também da casa espírita, ao sairmos das reuniões dos encarnados, o trabalho continua. Muitas casas, pela seriedade que leva o seu trabalho, dos seus componentes, com todos os problemas, defeitos, mas procuram fazer um esforço para fazer um trabalho no bem, muitas casas são postos de socorro, em desdobramento, que os espíritos são levados para serem tratados lá durante a noite toda, durante o tempo todo. São postos de socorro, mini hospitais, educandários, que onde são trazidos espíritos que ainda necessitam daquele ambiente para se melhorar. Evangelização no caso da casa espírita, evangelização da casa espírita. Muitos espíritos que não são crianças, mas que necessitam muitas vezes daquele linguajar da evangelização para começar a entender um pouco da mensagem de Jesus, o linguajar que é usado para as crianças. Então, a casa séria, a casa tem que ser levada a sério, a ambientação. E essa ambientação é feita pelas nossas emanações mentais, o esforço nosso de cada dia. Porque o doutor Bezerra diz que existem casas que no além são categorizadas como clube da alegria cristã. Não como centro espírita. Onde se estuda espiritismo é hora de lazer. Ele fala assim no livro Dramas da Obsessão, que é psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira. Isso, a gente tem que ter um cuidado para realmente entender que ali é, acima de tudo, um hospital, uma escola, uma oficina de trabalho no bem. E aí ela termina, né? E aí, para terminar o programa, o André Luiz conta: aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Então ela aplicou o passe e ele ficou satisfeito, ficou agradecido e, ao que parece, se acalmou, não é? Mas nós vamos ver isso no próximo programa. O resultado do passe, a continuação da conversa de Narcisa com o paciente Francisco, não é? Então, vamos nos despedir agora, agradecendo a todos pela companhia, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos continuem nos amparando, nos ajudando nesse nosso esforço diário de tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, tentando aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente estuda aqui junto, de tudo que a doutrina espírita nos oferece, agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita, que possamos todos nós deixar bem plantada essa semente no nosso coração e na nossa mente, porque nós não sabemos na próxima encarnação onde iremos morar, onde iremos
renascer e em que família, né? Então que a gente aproveite bem para semear a mensagem de Jesus no nosso coração. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.